Bom dia, Dr. Rui Moreira, bem-vindo a este Fórum TSF. Enquanto o Presidente da Câmara do Porto percebeu os argumentos que o Primeiro-Ministro lhe enviou para explicar porque é que escolheu Lisboa? Não compreendi, quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro, eu tinha escrito ao Sr. Primeiro-Ministro logo no início de maio, na altura sabia-se do interesse de Portugal, e eu saudei o interesse de Portugal nessa matéria. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro organizou uma comissão que se chama Portugal In, que analisa exatamente as oportunidades para Portugal do Brexit, e nós temos vindo a colaborar com essa comissão, aliás, muito bem presidida pelo Dr. Bernardo Trindade. Eu logo no dia 2 de maio escrevi ao Sr. Primeiro-Ministro a saudar a decisão de candidatarmos Portugal e a chamar-lhe a atenção para as virtudes que poderia ter a localização a norte, e eu estou de acordo que Porto e Braga seriam as localizações mais óbvias. Compreenderão que eu, enquanto Presidente da Câmara do Porto, preferisse que fosse no Porto, na área metropolitana do Porto, mas reconheço que Braga está aqui ao lado e, portanto, temos aqui tantas sinergias com Braga que isso parecia-me absolutamente óbvio. Quer por aquilo que o Dr. Paulo Rangel já disse, e eu ouvi as declarações dele e concordo inteiramente, é esse também o meu argumentário. Nós, de facto, temos aqui um cluster da saúde, temos aqui as grandes empresas da saúde e do medicamento, temos aqui hospitais, enfim, temos todos os condimentos e fiquei à espera. A carta que eu recebi agora no início da semana, na segunda-feira, e que ontem divulguei em reunião de Câmara, o Sr. Primeiro-Ministro, de facto, pelos argumentos do Sr. Primeiro-Ministro, tudo tem que ficar em Lisboa, porque no fundo ele diz, isto tem que ficar em Lisboa porque temos cá o Infarmed. E depois cometeremos isto, a seguir fazemos uma escola europeia, e portanto é uma lógica é uma lógica centralista, como diz o Dr. Paulo Rangel, e portanto a única coisa que me pareceu no meio disto tudo é que este assunto parece estar decidido. Ontem, em reunião de Câmara, o que sucedeu foi que o Dr. Manuel Pizarro, em nome do Partido Socialista, apresentou uma proposta em que propunha que se fosse criado um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho alargado, com o qual eu concordo, sugerindo inclusivamente que fosse presidido pelo Dr. Eurico Castro Alves, que eu também concordo perfeitamente, ainda que pudesse ser presidido pelo próprio Dr. Manuel Pizarro. E queria, no fundo, que nós preparássemos uma candidatura. Aquilo que eu disse, e tentando juntar a sensibilidade de todas as forças políticas representadas, e conseguimos um consenso alargado e um voto por unanimidade, o que me parece importante, é que nós faremos isso, mas não queremos ser aqui calimeros. É preciso que o Primeiro-Ministro dê nota pública, ou dê nota ao Presidente da Câmara do Porto, de que está na disposição de considerar uma outra candidatura, uma candidatura do Porto, que possa ser avaliada depois pelo Governo. Tendo em conta isso que acabou de nos dizer, não recebeu ainda nenhuma comunicação posterior do Primeiro-Ministro? Não recebi nenhuma comunicação posterior, também isto passou-se ontem, portanto admito que o Sr. Primeiro-Ministro tem hoje Conselho de Ministros e terá que pensar no assunto. Portanto, que fique claro, nós estamos absolutamente convictos, temos todo o argumentário para conseguir que a candidatura portuguesa seja baseada numa cidade a norte, em Porto ou em Braga. Não temos grandes dúvidas sobre essa matéria e temos a certeza que temos mais argumentos do que Lisboa, por aquilo que o Dr. Paulo Rangel disse, que tem a ver com a dispersão geográfica, ou seja, aquilo que a União Europeia olha também é para a necessidade da dispersão geográfica. E veja-se o caso de Espanha ter concorrido com Barcelona e Itália ter concorrido com Milão, apenas para dar dois exemplos fortes. Agora, o que não vale a pena é se as cartas estão marcadas, isso já está logo decidido, em abril, sem que ninguém percebesse muito bem que tinha que ser em Lisboa, ou seja, que não era uma candidatura de Portugal, mas era uma candidatura de Lisboa. Eu acho que não faz sentido nós estarmos agora a ter aqui a promover reuniões, a gastar dinheiro, a gastar tempo, para chegarmos ao fim e morrermos na praia e sermos acusados de calimeiros. E foi isso que nós, no fundo, conseguimos ontem um consenso. O Dr. Manuel Pizarro, o Partido Socialista, acabou por concordar em alterar a sua proposta e, portanto, agora esperaremos tranquilamente que o Sr. Primeiro-Ministro diga alguma coisa, chamando a atenção, no entanto, que estamos numa fase tardia das candidaturas. Esta candidatura portuguesa tem que ser apresentada nos próximos 2 meses. E também, para que fique claro, porque já ouvi para aí algumas sugestões de que o Porto podia apresentar a sua candidatura independente, são os países que apresentam, são os Estados-membros que apresentam. Portanto, é cada um dos Estados-membros que escolhe uma cidade. O que nós esperamos é que os estudos que diziam que teriam sido feitos, pelos vistos, não há estudos nenhuns. Pelos vistos, o estudo foi um estudo feito no Conselho de Ministros, então tem que ser de Lisboa. Ora, isso não é estudo nenhum. Vamos ser claros, é uma decisão política. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo tomaram uma decisão política. A única coisa que nós queremos saber é se, em função destes argumentos que nós temos vindo a evocar, se é possível reverter essa decisão política. Tantas coisas têm sido revertidas por este Governo, pode ser que este também seja.
Se o Primeiro-Ministro ou outro representante do Governo, o Ministro da Saúde, por exemplo, não tomar a iniciativa de falar consigo, o Sr. Presidente irá, em nome da Câmara do Porto, permita-me aqui a expressão um pouco diplomática, mas enfim, pedir explicações ao Primeiro-Ministro para, ou melhor, pedir resposta a essas questões que está, a essas perguntas que colocou. Eu isso já o fiz no início de maio, na minha carta de 2 de maio, eu já pedi essas explicações ao Sr. Primeiro-Ministro, ou seja, o argumentário está feito, eu não conto estar agora a carta, ou seja, neste momento o jogo está na mão do Sr. Primeiro-Ministro. É o Sr. Primeiro-Ministro que terá que dizer, se quiser publicamente, ou será a Câmara Municipal do Porto, o que me entender, que a decisão sobre a candidatura portuguesa ser Lisboa não é uma decisão final e fechada. Então a única coisa que temos que esperar é que corra bem para Portugal, pronto, mas que fique assumido que esta é uma decisão profundamente centralista, em que a candidatura olhou apenas para um critério que, como o Dr. Paulo Rangel disse, e bem, é um critério que tem a ver com centralismo e não tem a ver com nenhum critério de análise custo-benefício para o país. Isso fica absolutamente claro. Sr. Presidente Rui Moreira, agradeço-lhe a participação neste Fórum TSF.